Boa tarde, gente. Aqui Renata Castro, advogada de imigração. Nessa terça-feira, me preparando aqui para o furacão, com toda a minha família, com a minha equipe, mas o verdadeiro furacão que se chama Donald Trump está assolando a vida de vários imigrantes, famílias trabalhadoras que estão nos Estados Unidos há anos, pagando impostos, contribuindo para a economia e que foram agora apresentadas com essa notícia, que já não é nenhuma novidade. Já estou cantando essa pedra de Donald Trump desde novembro do ano passado. Quem se enganou achando que esse déspota iria fazer algo para ajudar os imigrantes, está aí. A grande vitória que Donald Trump deu à comunidade imigrante, na minha opinião, como disse hoje um repórter na CNN, um tapa na cara de desrespeito à realidade dos imigrantes, a contribuição que essas crianças, conhecidas como Dreamers, né, contribuíram para os Estados Unidos. Foi feito de uma maneira bem desorganizada, porque, mediante o anúncio do Jeff Sessions, que é o advogado-geral da União, que detesta imigrante, foi bem claro, falou que acabaria com o DACA, com o intuito de passar uma mensagem aos novos imigrantes, de que os Estados Unidos é um país de leis e que essas leis seriam executadas com toda a força. Então, é muito importante a gente prestar atenção não só do que significou o fim do DACA, mas a mensagem que Donald Trump e a sua equipe de racistas implicou com o final dessa medida. Eu quero dar um background, dar um histórico a respeito do DACA. O DACA foi implementado pelo presidente Obama por causa da inércia do Congresso e do Senado, que por várias vezes pretendia ou aparentava passar algum tipo de lei favorecendo os imigrantes, né? Mas acho que a gente tem que falar a verdade não dita. O imigrante incomoda quando ele chega aos rankings da sociedade que a comunidade americana não quer que ele chegue. O imigrante não está aqui para ser advogado, o imigrante não está aqui para ser político, o imigrante está aqui para limpar vasos e trabalhar na construção. Porque são vários os casos de deputados e senadores republicanos, inclusive, que foram pegos contratando indocumentados para limpar suas casas, para trabalhar em construção. O próprio Donald Trump se fazendo valer de mão de obra imigrante barata que ele traz da Polônia, do leste europeu, e agora toda essa política de compre de americanos e contrate americanos. Bom, americano eu também sou. Então, eu vou fazer valer a posição que eu, como americana, vou exercer o meu direito de liberdade de expressão. E eu quero lembrar as pessoas que estão assistindo a esse vídeo que direitos constitucionais de liberdade de expressão são independentes do seu status imigratório. Então, se até agora você estava sentado no sofá achando que isso não ia impactar você, eu espero que você sinta a dor de 900 mil jovens. São 900 mil jovens que vieram para os Estados Unidos sem poder, sem autonomia de decidir se vinham ou não, e agora vão sofrer a consequência de uma minoria, de uma porcentagem de 35% de pessoas que moram nos Estados Unidos que não são americanos. Houveram vários imigrantes que votaram por esse presidente que, infelizmente, não representa a base do que é ser americano. Ser americano é ser um povo com compaixão, é um povo que tem receptividade ao que outras populações têm a contribuir para o nosso país. Não é o que Jeff Sessions falou hoje de ter fronteiras abertas. Fronteiras abertas, casa da mãe Joana. Não é isso. Mas é importante a gente falar dos princípios de justiça que estavam por trás do DACA. Crianças que beneficiaram para o DACA são crianças que vieram sem intenção, ou seja, entraram nos Estados Unidos com menos de 15 anos até o dia 15 de junho de 2007 e que ficaram nos Estados Unidos continuamente até 15 de junho de 2012 estudando e continuaram nos Estados Unidos. E uma coisa que é importante, não podem ter histórico criminal, tinham que contribuir para a comunidade de alguma forma, saíram das sombras, puderam tirar carteira de motorista, puderam trabalhar. Não é um buraco na lei como a imprensa sensacionalista de direita racista está fazendo aparecer. As crianças que estavam com o DACA estavam desejosas, sedentas de poder trabalhar e contribuir para os Estados Unidos. Eu tenho clientes de DACA que chegaram nos Estados Unidos com 2 meses de idade, não falam nem português ou não falam espanhol,
Como que essa criança não é americana? Enfim, como vocês podem ver, é um tema que, para mim, como pessoa, isso não é Renata advogada, isso é Renata como pessoa. Isso é extremamente ofensivo, saber que houveram vários brasileiros que votaram pelo Trump. Isso, para mim, é algo inaceitável. Eu não consigo entender como qualquer imigrante que hoje é documentado, independente se você veio da maneira certa, da maneira errada, porque tem a fila, não tem fila para entrar nos Estados Unidos. A gente sabe que a realidade dos que entram aqui é uma realidade precária, mas no final das contas, todos nós somos imigrantes. O governo americano não quer imigrantes, não é documentado, não é imigrante branco, porque também tem muito isso, imigrante branco, louro, do olho azul, ele não é imigrante. Agora, o imigrante que tem cara de latino, ele é tratado diferente e a gente precisa de uma vez por todas tirar esse band-aid, tirar essa máscara de hipocrisia que cobre os nossos olhos, essa venda que não permite com que a gente trate dos problemas imigratórios de discriminação reais. Bom, então eu vou passar para vocês as informações que a gente tem a respeito do programa DACA, quais serão as posições do governo a partir de agora. Uma coisa muito importante, o programa DACA acabar não quer dizer que quem tem DACA hoje, que o ICE vai aparecer na sua porta amanhã e vai te deportar. Não é isso. O programa ICE acabar, ou o programa DACA acabar hoje, quer dizer que o governo não vai emitir novos benefícios imigratórios para quem qualifica. Ou seja, se você tinha menos de 15 anos antes do dia 15 de junho de 2007, entrou nos Estados Unidos, está aqui desde então, e agora quer aplicar para o DACA, não vai poder. Quem está com o caso já dentro da imigração vai depender do período em que estágio o agente migratório estava cuidando do seu caso. Eu recebi uma aprovação na sexta-feira de uma pessoa que fez uma renovação. Então, a gente não sabe. Tá? Uma grande hipocrisia que eles citam aqui no site é que eles falam que do grande custo administrativo que o DACA criava para o governo. Isso é uma conversa furada. Como é que tinha grande custo administrativo se a cada 2 anos esses meninos tinham que gastar dinheiro com o governo para pagar pela fabricação desses cartões? Esses meninos que estão contribuindo para um sistema de Social Security doente, onde as pessoas cada vez mais têm necessidade de receber benefícios e cada vez menos contribuem por causa da economia informal. Então, são alguns dos argumentos que o governo publica na página dele do USCIS, do Departamento de Homeland Security. Eu vou compartilhar com vocês, mas vamos lá. Oficialmente, dia 5 de setembro de 2017, DACA acabou. Foi rescindido. Eles vão permitir que as pessoas que têm o cartão autorização de trabalho tenham sua autorização de trabalho até o final da autorização, a não ser que sejam revogados por qualquer motivo. Eu suspeito que eles vão passar uma malha fina nas pessoas que receberam DACA, principalmente os meninos que já tiveram algum tipo de problema com a justiça, de DUI, algum problema criminal de menor porte e que acabaram recebendo uma decisão favorável do governo. Esses correm o risco de ter o green card revogado. Quem tem o caso pendente vai depender de em que estágio esse caso está. Quem está pedindo renovação vai depender, mais uma vez, de que estágio esses casos estão. Tá? Casos que foram aceitos até o dia 5 de setembro poderão ser aprovados, mas a partir do dia 5 de outubro de 2017, não haverão mais renovações. Vamos lá. Pessoas que o DACA vencerá nos próximos 2 anos. Então, eu já tenho autorização de trabalho, o DACA vai vencer. Não terão status. Não quer dizer que essas 900 mil pessoas entrarão no sistema de deportação. Isso é muito importante. Se 900 mil pessoas, num período de 2 anos, entrarem em deportação ou tenham que comparecer perante um juiz, porque muitas das crianças do DACA não tinham problemas criminais, isso daí vai criar um caos legal no país. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas existe a possibilidade. No momento, o governo diz que caberá ao ICE emitir
notificações de comparecimento ao fórum, mas que o governo não vai empurrar isso. Mas vamos combinar, o governo mente, o governo Trump mente, é o que eles fazem, não é para acreditar nisso, não é para criar caos. Mas eu não acredito que o governo vai simplesmente acabar com o DACA e falar, ok, acabei com o DACA, tem 900 mil imigrantes indocumentados, eu vou deixar vocês ficarem aqui, até mesmo porque isso não faria o menor sentido. Na minha opinião, quem está com o DACA hoje, corra e procure um advogado. As pessoas colocam aqui, a Renata fala para botar caos, não é isso. É porque muitas das vezes a pessoa tem algum tipo de benefício imigratório que ela desconhece, foi vítima de um crime, esteve num casamento abusivo. Às vezes ela tem uma brecha na lei que pode ajudá-la a ganhar o documento. Vá procurar um advogado. Crianças que estavam no DACA tinham obrigação de trabalhar e juntar dinheiro, porque nós sabíamos que uma coisa como essa poderia acontecer a qualquer momento. Tá? Se alguma pessoa perder a sua autorização de trabalho, que ainda estava válida dentro do DACA, vocês podem pedir a emissão de um novo, que não vai ser estendido, mas vai ser emitido dentro das mesmas DACAs. Tá? Pessoas que estão com o pedido de autorização de viagem não devem viajar. Essa é a minha posição. O governo não vai emitir mais autorização de viagem. Minha sugestão é que não viaje. Hoje existem 106,341 mil casos pendentes desde 20 de agosto de 2017. 34.487 são pedidos iniciais, para vocês verem a magnitude do impacto econômico, social que esse cancelamento, que esse energúmeno acabou de fazer. Me desculpem, eu acho que se você como advogado, ou você como profissional, você ama a causa que você trabalha, você defende a bandeira do que você faz, é impossível você ouvir uma coisa dessa e ficar apático. Eu acho que seria o equivalente a um médico ver uma pessoa morrendo por falta de instalações e não se sentir ofendido. Infelizmente, as coisas que a gente está se preparando são como a preparação do furacão. A gente vai ter que fazer day by day. Minha melhor sugestão nesse momento, se procure um advogado, se você tem condições de se legalizar por outra forma, invista nisso. Junte dinheiro enquanto você ainda pode trabalhar legalmente. Empregadores, escolas, chegou a vez de vocês falarem algo. Ontem eu fui convidada a participar do churrasco anual do Dia dos Trabalhadores, do Grupo Democrata, aqui em Pompano Beach. Estava lá o senador Bill Nelson, que é um senador que já representa a Flórida há anos, deputado federal Ted Deutsch, a deputada federal Debbie Wasserman Schultz, dentre outros. E eu fui convidada a falar e me pronunciei. E a posição de todos era de que algo tem que ser feito para apoiar as crianças que hoje estão no DACA. Agora, uma coisa que é interessante falar, fala-se muito de proteger as crianças do DACA, não se fala de proteger os pais das crianças do DACA. Então, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso, mas o que a gente pode antecipar é que pode sim haver uma pressão em cima do Congresso, em cima do Senado, de passar uma reforma legislativa que faça algo permanente pelas crianças, por esses dreamers. Mas a gente não ouviu nada que nos levasse a crer que isso vai acarretar uma reforma imigratória compreensiva, abrangente, que é o que a gente precisa nos Estados Unidos hoje. Estima-se que são 14 milhões de indocumentados nos Estados Unidos. A gente já deixou, como comunidade, são os indocumentados fora os documentados. Já deixamos de ser minoria. A verdade é que o governo hoje, o que está acontecendo com o DACA, com outras medidas imigratórias, é que estamos protegendo a América de não se tornar marrom. Marrom porque todo mundo que não é branco, é interessante a gente que trabalha com imigração, a gente vê a diferença no tratamento. É fantástico ver a inércia das comunidades, não todas, em relação ao que está acontecendo. Chegou a hora de
de maneira ordenada, de maneira civilizada, fazer valer o conhecimento e a igualdade que temos nesse país. Se você é documentado, se manifeste. Essas crianças não tiveram culpa de ter sido trazidas para os Estados Unidos. Se você é indocumentado, você se manifestar junto a um deputado ou senador, não quer dizer que você está violando a lei. Pelo contrário, os deputados e senadores, inclusive republicanos, que surpreendentemente apoiam a causa, o Paul Ryan foi o primeiro a se manifestar, querem uma solução pacífica e justa para isso. Mas, infelizmente, temos um presidente que é descontrolado mentalmente, que ele não tem condições de ser governante. Ele está ali por sorte. Uma pessoa está me perguntando aqui, eu quero saber quais as vantagens para quem tem cidadania paraguaia. Em relação ao DACA, nenhuma, Viviana, mas quem tem cidadania paraguaia talvez possa, quer dizer, pode aplicar para o visto E2 mediante um pequeno investimento. A Regina Célia Novaes me perguntou quem está renovando. Regina, eu publiquei aqui em cima que quem já, de acordo com as instruções do governo, quem está no período de renovação poderá sim receber a autorização de trabalho. Vai depender do estágio que vocês estão dentro do seu processo. Tá? Thaís Cuco, ainda dá tempo de renovar? Thaís, no meu entendimento, não. Algumas pessoas aqui. João Paulo Castro, tem tempo de renovar? Não, não tem tempo de renovar, João. Não sugiro. Hélia Ferreira, eu lamento, não defendo certas posições, mas quando esse país as pessoas vão cumprir com as leis de imigração? Hélia, as pessoas vão cumprir com as leis de imigração quando os documentados pararem de contratar os indocumentados a preço de banana para fazer os serviços que os indocumentados não querem fazer. Então a gente precisa parar com essa hipocrisia. Agradeço a sua audiência ao meu vídeo, mas vamos falar a verdade. O imigrante documentado só vem para cá porque os documentados têm uma fome, uma sede insaciável de mão de obra semi-escrava e barata. Então, enquanto houver essa sede, vai haver indocumentado. Então, se você quer que acabe a imigração ilegal, é muito simples. Pare de contratar a faxineira da sua casa que trabalha por 1/3 do que uma pessoa documentada trabalharia. Pare de pesquisar preço quando você contrata uma pessoa para consertar a sua casa e contrate alguém que seja sindicalizado, que vai te cobrar 3 vezes mais. É muito bonito ser a favor de imigração legal quando não se dói no bolso. Tá? Vou tentar responder a mais algumas informações relacionadas ao DACA. Natália e Germán, uma pessoa com filho disabled pode conseguir o work permit? Isso daí é uma outra fábula, Natália. Quem tem um filho ou um dependente que é deficiente ou que tem algum problema de saúde, isso não quer dizer que vai receber benefício migratório. Flávia Moraes, quem está com o processo pendente? Flávia, eles disseram que quem está com o processo pendente, dependendo do estágio que o processo se encontra, que eles vão sim continuar emitindo em alguns casos, mas o processo já tem que ter sido recebido. Aline Vicente, você acredita que o Congresso irá agir? Você tocou num ponto excelente. Na minha opinião, eu acredito que se houve um momento em que o Congresso deve agir, é agora. Mas tudo vai depender de outras situações, como, por exemplo, Coreia do Norte. Se os Estados Unidos entram numa guerra, como vai ficar a situação de Congresso? Temos aí a investigação da Rússia. Se a investigação da Rússia estourar com algo avassalador, o Congresso não vai ter condições de discutir esse tema. Mas uma coisa eu acho, se houver uma guerra, mais do que nunca o governo americano vai se sentir pressionado a fazer um programa de legalização dos Dreamers que envolva o alistamento militar. Tá? Isso daí é uma especulação minha. Vamos lá. Mãe residente, irmã cidadã americana, beneficia somente a longo prazo alguém com DACA? Se você não aplicou, Ravena Araújo, não aplica agora. Importante você procurar uma advogada ou um advogado. Talvez você tenha alguma brecha na lei. Se você tem pai, mãe, irmão ou irmã
que são cidadãos americanos ou portadores de green card. Mas cada caso é um caso. O vídeo é para dar uma explicação geral. Sugiro que você faça uma consulta o quanto antes. Estou tentando responder as perguntas relacionadas ao DACA. O que irá acontecer com as companhias que contratam esses Dreamers e agora eles não terão status? Patrícia, algumas pessoas, eu vi muitos advogados de imigração, tem vários funcionários com DACA. Eu, felizmente ou infelizmente, não tenho, porque seria uma situação muito difícil. Nesse momento, imagina você passar por toda essa situação e ainda perder o seu emprego. Eu acredito que algumas empresas se sentirão obrigadas a demitir essas pessoas. Não é porque eles não querem, mas é porque eles podem ser penalizados. Tudo vai depender do período de tempo que sua autorização de trabalho é válida. Vamos lá. Quem está com o DACA renovado para mais 2 anos? O que acontece, Jussiane? Jussiane Oliveira. Se o DACA está renovado por mais 2 anos, ele continua. Pessoa que tem DACA e está casado com americano, pode dar entrada nos documentos? Talvez. Tudo vai depender de certas situações. Você entrou pelo México, tem ordem de deportação, mas é provável que sim. Muita gente me perguntando a respeito do que eu acho que o Congresso vai fazer. Eu acho que o Congresso só vai se mobilizar se não houver um outro pepino para eles descascarem. Ou seja, guerra ou alguma novidade nessa investigação a respeito do Donald Trump. Vivian Guerra. Para quem está casada, ainda posso aplicar mesmo com o meu DACA acabando? Sim. Vivian, se você tem DACA e você está casada com um cidadão americano, faça agora. Pessoas que têm DACA, Sinara e Júnior, pessoas que têm DACA e trabalham para empresas americanas, vão perder o trabalho logo? Tudo vai depender, Sinara, do período de tempo que a sua autorização de trabalho é válida. Jovem com 20 anos com DACA pode ser adotado por americanos? Não. Adoção para dar qualquer tipo de benefício imigratório precisa ter acontecido antes da criança completar 16 anos. Elia Ferreira. Concordo, mas eu não entendo como a lei americana só foi para mim, pois fiz tudo que a imigração pediu, minha filha foi barrada de entrar e ficou no Brasil depressiva. Tanto que não quer nem visitar esse país. E quando cheguei, o que mais vi foi ilegal. Elia, vou te colocar a minha posição. Eu não posso. Eu trabalho 18 horas por dia. Eu não posso me revoltar com a pessoa que ganha dinheiro roubando, porque aquela é a posição dele. Eu entendo a sua frustração e a gente que é advogado, a gente fica numa situação muito precária. Mas eu acho que não adianta a gente dizer quando que as pessoas vão defender as leis ou cumprir com as leis. A gente tem que ter uma conversa que é muito mais abrangente em relação a isso. Edson Pereira. Quem tem o DACA poderá renová-lo? Edson, se não renovou, não sugiro que tente fazer nada agora, corre o grande risco de pagar e não conseguir fazer nada. Alex Oliver. Havendo uma guerra, eles vão nos procurar para nos legalizar. Alex, eu não acho que vão procurar, eu acho que vai faltar contingente. A geração de jovens de hoje não tem interesse em ir para a guerra. Não tem. Eu tenho 34 anos, a geração de 18, 20 anos, eu tenho um filho de 13 anos, eu não vejo essa geração tendo interesse em se envolver em guerra. Só quem vai se envolver em guerra serão os imigrantes jovens que terão interesse em ficar aqui legalmente. Natália está dizendo, se meu DACA vence em 2018, se o DACA vence em 2018, ele continua, Natália, até ele vencer. Vamos lá. Doutora, a senhora acredita em uma reforma migratória desse governo? Essa é a pergunta de Jeff Primerizio. Não acredito. Mas eu acredito que o Congresso vai ser pressionado a fazer algo por essas crianças que são os Dreamers. Mas, na minha opinião, isso não tem nada a ver com os pais dos Dreamers. Tabata, DACA já era. Você tem 14 anos e, infelizmente, não tem como fazer nada. A Cris Kaiser fala uma coisa interessante. Um insensível. As pessoas perdendo tudo com o furacão e esse bicho não pensa nisso. Cris, 2 rapazes morreram no Texas, 2 Dreamers, ajudando a resgatar pessoas. São realmente ladrões, como esse presidente acredita.
Bom, eu estou tentando ver mais alguma. O empregador pode pedir um visto de trabalho para quem tem DACA? Depende da situação, mas é bem provável que não. Quem vive com um americano, Gislaine Almeida, e tem DACA, você acha que convém ela casar com esse americano? Gislaine, se a pessoa está namorando um americano de verdade há 5 anos, aperta o homem e casa. Se ama morando junto, ama casando. Hoje em dia, a pessoa precisa legalmente procurar todas as formas de se documentar. O Jeff Sessions hoje foi enfático. Final do DACA simboliza uma mensagem para os novos imigrantes de que nos Estados Unidos a lei migratória se cumpre. Ou seja, eles vão apertar o cerco cada vez mais. É essa a questão clara. Regina Célia Novaes. Como a doutora vê os radio talk shows extremistas como o Rush Limbaugh que mata qualquer iniciativa? Regina, como eu disse no início do vídeo, eu estive ontem num evento democrata, onde vários deputados, senadores eleitos se manifestaram em favor do DACA. A gente não tem como dizer o que uma pessoa como Rush Limbaugh ou outros vão falar, mas eu nunca imaginei que Paul Ryan fosse a favor do Congresso se manifestar ou de passar uma legislação favorecendo os Dreamers. A gente só vai saber se tentar. Quem tem DACA está no college? Não sei. César Renato está me perguntando aqui. A senhora acha que quem não tem documento deve ir embora? Agora é a hora? O que fazer? César, eu acho que quem não tem documento tem que juntar dinheiro. Quem não tem documento tem que aprender a falar inglês, tem que se matricular numa universidade, tem que fazer valer o período que eles estão aqui. Essa que é a verdade. Não adianta achar que está indocumentado, está nos Estados Unidos, e vai dirigir BMW e vai morar em Boca pagando aluguel de $3.000. Precisa haver um planejamento sistemático, porque, infelizmente, quem está indocumentado nos Estados Unidos hoje está vivendo uma situação de pressão, uma roleta russa. Então não adianta, se você é deportado, a bolsa Michael Kors, a bolsa Louis Vuitton não vai servir nada lá no Brasil. Você precisa ter esperança de que algo vai acontecer aqui, mas você precisa se preparar para se algo acontecer. E digo mais, de cada 10 brasileiros que hoje estão indocumentados nos Estados Unidos, 7 não teriam dinheiro para pagar um processo imigratório se abrisse uma lei hoje de anistia. Essa que é a realidade. Quando abriu a 245i em 2000, 99 para 2000, foram várias as pessoas que não estavam preparadas financeiramente para peticionar e ganhar o green card. Então é por isso que as pessoas falam, nossa, vai ter gente 30 anos indocumentada aqui nos Estados Unidos, é o que mais tem. Vamos lá. Vou responder mais a 3 perguntas a respeito do DACA. É claro que os democratas são a favor dos imigrantes, são populistas. Isso não é verdade, Emanuele. Tem muito democrata que não é a favor necessariamente de anistia. E tem muito republicano que é. Acho que é muito importante a gente não generalizar, não entrar numa questão partidária. Eu só estou falando a respeito da minha experiência ontem. Doutora Ana Paula Goulart, você acha que se o Congresso não fizer nada, eles podem deportar os Dreamers? Sim. Eu não acho que vai ser assim, eu era Dreamer, acabou meu DACA e agora eu vou bater na sua porta. Eu não acho isso. Mas eu acho que eles podem sim começar a emitir notificações para comparecer perante um juiz e começar a executar ordens de deportação ao final do período DACA das crianças que já tinham ordem de deportação. Porque tem muita criança que veio pelo México com os pais, ou que tinha uma ordem de deportação porque foram pegas junto com os pais e que hoje estão numa situação precária, porque agora se apresentaram. Foram até o governo, confiaram no governo, se apresentaram e aí? Entendeu? Guilherme Rocha. Doutora, seria tão caro assim caso abrisse uma lei? Guilherme, vamos fazer uma matemática rápida. Não vou colocar preço de um advogado, até porque eu não tenho a menor ideia de como seria o processo. Mas hoje, se abrisse uma lei sem nenhuma multa financeira, só o que você gastaria de taxas para uma família de 4 seriam $8.000. Só de taxas. Então, pensa gastos legais, qualquer multa financeira que o governo puder impor, você está calculando aí algo em torno de $15 a $20 mil para uma família de 4. Quantas pessoas têm esse dinheiro guardado? Tem que juntar dinheiro. Vamos lá.
Luciene, falando em dinheiro, pessoa morre aqui, tem que fazer vaquinha para mandar o corpo para o Brasil. É por isso que imigrante indocumentado, Luciene, tem que ter seguro de vida. Precisa se precaver. Quando você tem um casal indocumentado, onde marido e mulher são indocumentados, quem arca com as despesas depois que o marido ou a mulher venha a falecer? Vaquinha em grupo de brasileiro no Facebook não vai sustentar a mulher ou o marido e os filhos. Seguro de vida para indocumentado é uma possibilidade. Eu não estou falando isso porque eu ganho dinheiro, não estou falando de seguro, mas eu acho que a gente precisa encarar a situação de uma maneira mais prática e realmente abordar a nossa mortalidade e a nossa suscetibilidade às leis. Documento... Bom, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Nossa, ainda tem mais perguntas aqui. Isaías Borges, pagar imposto, você concorda? Óbvio. Seu filho estuda em escola pública aqui, você liga para a polícia daqui, você ganha dinheiro aqui, pagar imposto não é uma questão discricionária, pagar um imposto é uma obrigação. Vamos lá. Se o Congresso não passar lei nenhuma, Marcela Rocha, tudo vai depender, vai ser caso por caso, vai depender do apetite que o governo vai ter em marcar audiência para essas crianças, porque tudo tem que passar pelo sistema judiciário. Gente, são muitas perguntas, realmente. Felipe Andrade, tem uma saída voluntária já faz 8 anos e precisa esperar os 10 anos? Felipe, talvez não. Procure uma advogada. Você pode ter uma outra situação, uma outra alternativa. Franci Umbelino, mas eles podem cancelar o social? Gente, o social é válido para sempre. O social não é cancelado. Só o que seria cancelado ao final, na verdade não é nem cancelado, não seria renovado, seria autorização de trabalho. Para as pessoas que assistem os meus vídeos, eu acredito que independente de religião, de opinião política, a gente tem que se unir como comunidade e lutar pelo que a gente acredita. Todos viemos para os Estados Unidos buscando uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade meritocrata. Fazer isso com essas crianças é desumano. Eu não acredito que qualquer pessoa, mesmo os que apoiam o Trump, possam estar de acordo com isso. Façam valer a sua voz. Estamos às beiras de um ano eleitoral ano que vem. Vários cargos de Senado e de Congresso em aberto. Se manifestem para os seus deputados federais, se manifestem para os seus senadores. Eu acredito no poder que a América tem de se organizar. Eu acredito no poder que a América tem de ser justa. Eu nunca imaginei ser advogada. Tenho orgulho de ser advogada nesse país. E eu acredito que nós, como advogados de imigração, temos obrigação de nos munir de conhecimento, de resistência e de lutar pelos nossos clientes como se fosse da nossa família. Porque, no final das contas, somos toda uma grande família de imigrantes que veio para esse país com o desejo de conseguir uma vida melhor para todos nós. Gente, um abraço, tenham uma boa tarde e mantenham-se atentos que eu vou manter atualizações aqui na nossa página. Um abraço.